Olá pessoal, shalom, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Como está aí na sua cidade? Aqui na minha tá, graças a Deus, ventando um pouquinho e dando um pouquinho de chuva também, porque hoje é o primeiro dia do mês, então profeticamente estamos recebendo setembro com chuva. Glória a Deus por isso, porque aqui no Nordeste é muito quente. No Maranhão é muito quente, no Piauí é muito quente, o Nordeste é muito quente. E para a glória de Deus, estamos recebendo setembro com chuva. Um ventinho bom, friazinho aí, ó, coopera para que a gente tome aquele cafezinho. Queridos, nessa manhã eu quero abençoar a sua vida e ser abençoada também, né? Estamos começando um novo ciclo, hoje está começando um novo mês, são 30 dias que a gente tem aí pela frente, são 30 dias que Deus pode mudar a história, são 30 dias que o Senhor pode entrar com a intervenção necessária que eu e você precisamos em áreas específicas ou em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos de uma intervenção divina e em nome de Jesus nós receberemos. Amém? Deus te abençoe. Na última live, querido, nós ouvimos o Espírito Santo falar aos nossos corações lá em Ezequiel 36, né? Que o Senhor, Israel andou por caminhos errados, porém o Senhor trouxe de volta, limpou, purificou, colocou no coração novo e aplanar e colocar Israel no seu lugar devido. E eu espero que o Senhor esteja te abençoando com tudo que você tem ouvido, recebido da parte de Deus aqui no nosso Instagram. Amém? Eu oro por todos vocês e eu espero que Deus esteja ministrando ao seu coração a cada palavra, a cada vídeo liberado aqui no nosso canal, que você esteja sendo abençoada em nome de Jesus. Amém? E hoje, queridos, nós vamos ouvir o Espírito Santo falar aos nossos corações através da palavra de Deus em Atos, no capítulo 7. Em Atos, no capítulo 7. O livro de Atos é, o livro onde começa o Pentecoste, onde começa grandes avivamentos, onde começa a nossa história, as nossas raízes, né? E o livro de Atos é onde conta a história do primeiro mártir. Foi quando Estevão morreu. Foi quando Paulo arquitetou toda aquela confusão, né? Aquele levante contra a vida de Estevão para matar Estevão. E Estevão se tornou o primeiro mártir da história da igreja. Então, queridos, é muito bonita a forma como Estevão reagiu diante das acusações de todas aquelas pessoas, porque Estevão sabia que aquelas acusações eram mentira. Estevão sabia que aquilo ali era uma armação contra a vida dele, porque ele era um homem cheio do Espírito Santo, ele não estava fazendo nada daquilo. E muitas vezes, querido, nós passamos por esses momentos de acusações, de apontamento, de dizer você fez e você sabe que você não fez. Muitas vezes as evidências, elas chegam a ser 100% de que você fez, de que você pensa, de que você acha, mas na verdade não aconteceu. A maior prova que nós temos é José, que ele foi pego nu e a mulher com a túnica na mão. Então, para que evidência maior de que ele estava atacando ela? Porém, era mentira. Então, no tempo certo, Deus foi lá e mostrou quem era quem. E ele continua sendo Deus e vai continuar fazendo do mesmo jeito. Então, não importa o que estão te acusando. Não importa o que estão dizendo que você fez se você não fez. Não importa quais são os Paulos, aliás, quais são os Saulos que estão te acusando. Só se preocupe em se manter firme na presença de Deus, porque no tempo certo o Senhor virá e dirá quem é quem, como ele fez. Só que quando perguntaram para Estevão se aquilo ali era verdade, é maravilhoso, porque Estevão fez uma narrativa de tudo sobre o povo de Deus. Lá, quando a história começou, é fantástico. Se você ainda não leu
O capítulo 7, eu te aconselho a você ler o capítulo 6 e o capítulo 7 de Atos, que conta exatamente isso. O começo do capítulo 6 vai mostrar como começou o ministério diaconal, como começou a separação dos diáconos, né? E daí em diante você começa a ver o que foi a trama contra a vida de Estevão, e entra o capítulo 7, aquela narrativa fantástica que Estevão faz. E eu vou me focar hoje na história de Estevão, como também na história de Moisés. Eu não sei qual a situação que você está vivendo. Eu não sei que pensamentos você tem para ainda esse ano. Mas eu quero te dizer que Jó 42 diz que eu bem sei os planos que o Senhor tem para mim. E os planos de Deus não são frustrados. Então aquilo que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Os planos de Deus não são frustrados. Eles se cumprem. Nós só precisamos prevalecer e crer que os planos, tudo bem sei que os planos de Deus não podem ser frustrados. Tá lá, Jó 42, 2. Tomar um cafezinho, senão esfria, né? E aqui, queridos, no capítulo 7, a partir do 27, ele começa, não é a partir do 27, a partir do 20, ele começa a falar sobre Moisés. E nesse tempo, nasceu Moisés. Era muito formoso e foi criado 3 meses em casa de seu pai. E sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e o criou como filho. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração em visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo, preste bem atenção, queridos, preste bem atenção a essa passagem aqui. Aí ele diz, e vendo maltratando um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. Moisés, quando completou os 40 anos, ele foi ter com o povo de Israel, porque ele sabia que a sua linhagem, que a sua origem era o povo de Israel, e o povo de Israel era escravo no Egito. Porém, quando ele foi ter com os irmãos, como a palavra diz aqui, encontrou eles brigando, um egípcio maltratando um hebreu. E ele foi lá defender. E matou o egípcio, porque ele foi muito bem criado, sabia lutar muito bem. E ele, Moisés, entendeu que aquela atitude dele, de defesa, uma defesa até radical, porque ele matou o egípcio, iria fazer com que os seus irmãos entendessem, esse é o nosso libertador. Mas aqui no final do versículo 25 diz, mas eles não entenderam. E muitas vezes, querido, você e eu temos atitudes radicais, às vezes pequenas atitudes, mas às vezes atitude radical para defender alguém, e esse alguém não entende a tua defesa. Muitas vezes você acha, eu estou defendendo alguém, eu vou fazer algo por alguém, e você espera que esse alguém entenda o que você fez e essa pessoa não entende. E isso é frustrante. Por quê? Porque o 26 diz o seguinte, e no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto, e no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto e quis levá-lo à paz, dizendo, varões, sois irmãos, porque vós agravais um ao outro. Então, no dia seguinte, eles viram que 2 hebreus estavam brigando uns com os outros. E ele foi lá procurar, vocês não são irmãos? Por que você não está, vocês não estão vivendo em paz, né? Olha que situação, aqui nós vamos ver 3 situações. A primeira situação
a gente vai ver um Moisés defendendo radicalmente o povo dele. Um Moisés defendendo até mesmo com a morte, matando alguém que estava maltratando os hebreus. Numa outra situação, a gente vai ver Moisés chegando entre os hebreus e dizendo: vocês estão brigando por quê? Vocês precisam ficar em paz, porque vocês são irmãos. E em outra situação, olha o que nós vamos ver aqui. Quando Moisés disse isso, olha o que o versículo 27 diz. E o que ofendia ao seu próximo, repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe, juiz sobre nós? Queres tu matar-me, como ontem mataste o egípcio? Vai ter situações, queridos, que a gente pensa que está fazendo bem para alguém e essa pessoa não entende como eles não entenderam. E essas pessoas vão olhar para a gente e vai dizer assim: tu quer o que comigo? Tu quer fazer comigo o que tu fez com outra? Sabe, queridos? E isso é muito dolorido, porque tudo bem que não precisaria Moisés ter matado o egípcio, mas nós não sabemos em que circunstância, em que cenário que tudo aconteceu. A gente só sabe que ele foi defender o hebreu e acabou que ele matou o egípcio. Mas teria que as pessoas tivessem um outro entendimento. Ele pode ter errado, mas ele está aqui a nosso favor. Vamos saber dessa história ao pé da letra, vamos saber, na verdade, o que está acontecendo, não é? Então, queridos, aqui diz o seguinte: queres tu matar-me como ontem mataste o egípcio? E a esta palavra, e a esse comando do mal, a palavra de Deus diz aqui no versículo 29. E a esta palavra fugiu Moisés e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. E completados 40 anos, apareceu o anjo do Senhor no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo de uma sarça. Então, queridos, o que eu quero dizer aqui? Olha a situação de Moisés. E por que eu não fui ler essa passagem lá no Velho Testamento? Por que eu escolhi ler essa palavra em Atos, no capítulo 7? Porque a igreja, ela é igreja em qualquer estação do ano, do século, do dia, da hora, ela é igreja. Deus está a nosso favor, independente do momento que a gente está vivendo. Não importa se foi há 1 ano atrás, não importa se foi há 10 anos atrás, não importa se foi no Velho Testamento, não importa se é no tempo da lei, não importa se é no tempo da graça. Ele continua sendo Deus, ele continua velando pelos seus projetos, porque Jó 42 diz: bem sei quem tenho crido e sei que os seus planos não serão frustrados. E é isso que eu quero que você entenda nessa manhã, que os planos de Deus sobre a sua vida, ele não vai ser frustrado. Eles não vão ser frustrados. O que eu quero que você entenda nesse começo de mês, nesse primeiro dia do mês, que não importa o que você fez aqui atrás, não importa se você fugiu do chamado, não importa se aqui uma decisão errada, uma escolha errada, um passo em falso, qualquer coisa que você tenha feito aqui, não vai impedir que o Senhor aqui, em outro momento, em uma outra estação, em outro mês, em outro ano, ele não cumpra aquilo que ele te chamou para ser, aquilo que ele te chamou para fazer. Entendeu? É isso que eu quero que nesse dia que está começando, ou numa tarde, ou numa noite, eu não sei que hora você vai ver esse vídeo, eu só quero que você entenda que não importa a situação que você esteja vivendo, não importa o nome que deram a você, não importa a forma como você foi arrancada do teu chamado, a forma como você foi arrancada do lugar que você estava. O que importa é que você entenda que Deus vai cumprir. Não importa quanto tempo já passou, ele vai cumprir. Porque aqui está dizendo que Moisés passou 40 anos em Midian.
Aqui está dizendo que quando o israelita, o próprio povo dele, o próprio povo que ele foi chamado para libertar, o acusou. Talvez você esteve em local que Deus disse, vai para ali, que ali o teu chamado é ali. Eu te escolhi para pregar naquele lugar. Eu te escolhi, estou te enviando para aquela cidade, para aquele país, para aquela empresa. Seja para o que for. E nesse exato momento e nesse lugar onde Deus te enviou, você foi ferido. Você foi machucada. Você não foi bem recebido. Você não foi bem aceito. Talvez você chegou no local que Deus mandou você ir para cumprir o projeto que Ele tem na tua vida. E quando você chegou nesse lugar, as pessoas não entenderam as tuas atitudes. As pessoas não entenderam a maneira como você se expressou, como foi o caso de Moisés. Talvez você esteja vivendo isso. E por isso você fugiu do lugar onde Deus te enviou. Por isso você fugiu do chamado que Deus te enviou. Por isso você está há muito tempo em Midian. Talvez lá você já constituiu família, porque lá Moisés se casou com a Zípora, a filha de Jetro. Lá ele constituiu família. Lá ele teve 2 filhos. Lá ele nem se lembrava mais que tinha sido escolhido. Para ele tinha passado. Para ele, o projeto de Deus para a vida dele tinha acabado. Para ele não tinha mais ministério. Para ele não era mais o libertador. Mas quando Deus promete, ele cumpre. Para Moisés, talvez tudo aquilo tinha acabado, até porque tinha se passado 40 anos e até porque ele já estava na idade de 80 anos. Eu estou muito velho, já se passaram tanto tempo, Deus nunca me pegou de volta, então isso acabou. Talvez até o egípcio e talvez até aquele israelita esteja certo. Talvez aquilo ali nem era para mim mesmo. Talvez essa benção nem para mim é. Talvez esse projeto nem para mim é. É para você sim. E por que eu estou lendo no Novo Testamento? E por que eu estou lendo no Tempo da Graça? Para você entender que eu e você podemos até nos esquecer das bênçãos de Deus. A gente pode até se esquecer das promessas que o Senhor tem para nós. Mas Ele não se esquece daquilo que Ele prometeu para a gente. Ele não se esquece do projeto que Ele tem nas nossas vidas. Ele não se esquece e Ele cumpre. Demore o tempo que passar, as circunstâncias que vier, as escolhas erradas que a gente fizer, porque naquele momento era só para Moisés ter separado aquele povo, mas Moisés se exaltou tanto, porque ele era muito bem treinado na batalha, e alguém estava maltratando o povo dele, que ele foi lá e foi as últimas consequências. E às vezes a gente, por amar alguém, por saber, por ser zeloso, não, Deus mandou cuidar de fulano, então eu vou às últimas consequências para cuidar de fulano. E às vezes o fulano não está preparado para receber o nosso cuidado. Talvez a pessoa não está preparada, aquele local não está preparado para receber cuidado. Talvez ele está tão acostumado a sofrer, porque o povo de Israel estava no Egito sofrendo há anos, debaixo de chibatada, debaixo de humilhação, debaixo de escassez. Eles estavam tão impregnada, a alma deles, eles estavam tão acostumados a ser maltratados, que quando eles viram alguém defender eles nem souberam lidar com aquela situação. Muitas vezes a gente vai honrar alguém, né? E até aquela honra é mal interpretada. Às vezes um homem vai elogiar uma mulher e é só um elogio mesmo, e muitas vezes ela acha que ele está dando em cima dela, que ele está querendo ela, e na realidade ela não está acostumada a ser honrada, e às vezes ela tem essa atitude, e isso pode gerar uma confusão. Não é verdade? Às vezes você chega no seu trabalho, você elogia alguém, você fala alguma coisa e aquilo ali é mal interpretado por parte daquelas pessoas, porque elas não estão acostumadas a conviver com pessoas que honram, com pessoas que respeitam, com pessoas que são gentis. Aí quando você vai tratar bem aquela pessoa, você oferece um sorriso para aquela pessoa, ele já fica desconfiado. Por quê? Porque não está acostumado a ser bem tratado, não está acostumado a ser honrado, não está acostumado a ouvir um elogio. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. Eles viviam tanto naquele cativeiro, eles estavam tão acostumados com aquele cativeiro, que quando Moisés chegou para defender, eles não entenderam. Está aqui na palavra.
No versículo 25 do capítulo 7 de Atos diz que Moisés pensou que eles entenderam e eles não entenderam. Então alguém pode ter te arrancado desse local onde Deus te colocou. Você pode ter perdido o teu emprego, porque você foi bom demais nesse lugar, você era a resposta daquele povo e aquele povo não entenderam. Quantas e quantas vezes a gente não está orando, porque isso, querido, serve para você entender que Deus não perdeu o controle da situação, que Deus não esqueceu das promessas que tem para você. É exatamente por isso que eu estou lendo a passagem no Novo Testamento. Porque o Senhor não se esquece. Toda a narrativa que Estevão fez no momento que estava sendo apedrejado, também deixa isso entender para mim e para você, que Deus que começou a história lá no Éden é o mesmo Deus de hoje. O Deus que fez tudo lá atrás é o mesmo de hoje. O que ele continua fazendo do mesmo jeito. Ele continua sendo misericordioso, perdoador, galardoador, ele continua sendo o Pai do mesmo jeito. Entendeu? Mas a outra versão, o outro lado da moeda, também nos ensina que se nós estivermos no lugar dos israelitas, se você é uma pessoa que está num lugar que só houve ofensa, que só houve descaso, que está debaixo de humilhação, que ninguém te dá um abraço, que ninguém te dá um olhar bonito, que ninguém dá um sorriso para você, quando alguém sorri para você, não entenda mal. Não entenda mal. Tudo bem que eu sei que tem pessoas que agem de má fé, com o elogio e as segundas intenções. Essa parte aí eu também sei que ela existe. Mas quando você está tão ferido, das duas, ou tu cai, ou tu rejeita e maltrata, igual o povo de Israel fizeram com Moisés. Mas se você estiver nessa situação, a minha orientação para você agora é que você procure, quando alguém te tratar bem, você trata a pessoa bem também. E depois você ora para Deus: Senhor, eu não estou acostumada a ser bem tratada. Eu não sou acostumada a ser respeitada. Mas agora eu estou vendo que fulano está me respeitando, que fulano está me honrando. Isso é bom ou é ruim? Eu devo me afastar ou não? Mas não trate mal, porque essa pessoa pode ser a resposta de oração da sua vida. Essa pessoa pode ser uma pessoa que Deus está enviando para curar tuas feridas, para curar tua alma, para fazer você entender que você é amado do Pai, que o Senhor tem algo grande para você, que você é importante sim, entendeu? Que foi isso que Deus mandou Moisés ir para ser o libertador de Israel, porque lá no Velho Testamento diz assim, olha, aliás, aqui mesmo tem, daqui a pouquinho nós vamos ler, eu quero chamar você de volta, para que você vá lá no Egito libertar meu povo, porque eu ouvi o gemido deles, porque eu ouvi o choro deles, porque eu ouvi a oração deles. Então estou mandando você de volta. Eles rejeitaram você da primeira vez, rejeitou, mas eu vou mandar você de volta. Queridos, nós precisamos estar preparados também para essa parte. A gente tem que estar preparado para receber alguém que vem em nosso favor, em resposta da nossa oração. Talvez a pessoa está vendo que você é humilhada, é maltratada, é desrespeitada, é desonrado. E Deus disse, honre, cure. Sabia, queridos? Tem maridos que curam as esposas e nem sabe. Como assim? Na época que ela era criança, diziam que o sorriso dela era feio, diziam que ela era isso, dizia que era aquilo. Aí o esposo chega, elogia aquela esposa é curada naquela área. Ele nem sabe que na infância ela sofreu aquilo ali. Mas ele chega, elogia, ele chega, faz algo por ela é curada. Porque ela entende, quando eu era criança eu ouvi isso, mas o meu marido está dizendo que não. Porque ele está me abençoando dessa forma, então eu não sou feia, meu sorriso não é feio, eu não sou gorda demais, eu não sou magra demais, eu não sou branca demais, eu não sou preta demais, entendeu? E com isso o marido cura a esposa. E da mesma forma é a esposa. E da mesma forma é o amigo, é o companheiro de trabalho, é qualquer lugar que você for inserido. Então, da mesma forma que você tem que receber bem
a quem vem entendeu, nós também precisamos entender que, embora a gente tenha sido arrancado do lugar onde Deus nos enviou, Ele vai nos trazer de volta. Ele vai nos trazer de volta. E hoje, nesse primeiro dia do mês, talvez a sarça está ardendo bem aí. Está pegando fogo no teu coração, na tua alma, na tua frente. E talvez você não esteja entendendo. Mas eu quero dizer para você que você vai entender. Por quê? Porque era de costume, na sequidão, como a gente vê até hoje nos Estados Unidos e em outros países, do nada começa a pegar fogo de tamanha quintura. Então aquelas sarças, elas pegavam fogo mesmo. Só que pegava fogo e apagava. Mas aquela sarça foi diferente. Aquela sarça, ela começou a pegar fogo e ela não apagou. Sabe por quê, queridos? Porque quando Deus diz assim, ei, passou um ano, tá com 10 anos no deserto, tá com 10 anos nessa vida, tá com 10 anos longe da promessa, tá com 20, tá com 30. No caso de Moisés, era 40 anos longe do Egito. Era 40 anos longe do povo que ele foi escolhido para libertar. Era 40 anos longe da bênção, longe da promessa que Deus tinha para ele. Então a sarça ficou queimando ali até Moisés entender que era Deus chamando ele de volta, que era Deus aquecendo a alma. Eu acredito que aquele foi um momento de grande avivamento na mente e no coração de Moisés. De grande avivamento. Porque os historiadores dizem que a sarça foi o primeiro candelabro que foi aceso, foi a sarça. Porque a sarça pegou fogo e não parou mais. Vamos ler aqui? O que está escrito aqui no capítulo... Vamos ler o 29 para a gente continuar entendendo? No 29 diz o seguinte: e a esta palavra fugiu Moisés e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. E, completando os 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto, vai aparecer um anjo do Senhor no teu deserto. Amém? Recebe essa palavra. Vai aparecer um anjo do Senhor para você no meio da tua dificuldade, no meio da tua dor, no meio da tua tristeza e até mesmo no meio da tua alegria. O Senhor vai aparecer para você. E aqui ele diz: no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo de uma sarça. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão. Ele ficou encantado com aquele fogo que queimava e não parava de queimar. Ele ficou encantado. E aqui diz: e aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor. Olha, viu? Você acha o quê? Que Deus não vai chamar a tua atenção de volta? Ele vai chamar sim. Ele vai chamar sim. Ele vai aquecer teu coração de volta para a palavra, de volta para o caminho dele, sim. Ele vai te resgatar, sim. E você vai ficar tão maravilhado que você vai entender. Aí é que ele diz: então, quando Moisés viu isto, se maravilhou da visão. Aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: eu sou o Deus de teus pais, aleluia, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava falar. E disse-lhe o Senhor: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Amém, queridos? O lugar onde você está, embora seja fora do propósito, embora seja fora do projeto, é terra santa. Porque aonde está um homem e uma mulher de Deus, há terra santa para colocar os pés. Então, querido, tira as tuas sandálias nessa manhã. Tira as tuas sandálias nessa manhã. Sabe? Se arrependa. Volte para o Senhor. Tire as tuas sandálias. E o que mais me encanta, queridos, é que aqui tenho visto atentamente, olha só, veja bem, aqui é o próprio Deus falando com Moisés. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi os seus gemidos. E desci
para livrá-los agora, pois vem e enviar-te-ei ao Egito. Ei, Deus, ele não tem problema com o meu erro e com o teu. Deus, ele não tem problema se a gente falhou. Deus não tem problema com nada. Aqui está dizendo que ele apareceu numa sarça. Ele deixou Moisés maravilhado com aquele fogo na sarça. Entendeu? Ele falou com Moisés de uma forma que Moisés tremeu e ficou mudo porque não tinha palavra para expressar. Ele disse: tire as suas sandálias. Isso, o tira as suas sandálias, queridos, ele pode se encaixar de acordo com a tua necessidade de se dispor para o Senhor. Se é um arrependimento, sabe? Se arrancar uma mágoa, um ressentimento do teu coração. Tira a tua sandália, porque aqui é santo. Esse é o lugar que eu estou conversando contigo. Esse é o lugar que eu estou te chamando de volta. Aqui ele está dizendo: eu vi o gemido do meu povo, eu ouvi a dor do meu povo e eu vou te enviar de volta para eles. Tipo assim, ele não foi perguntar: tu matou o egípcio? Não. E aí, por que tu fugiu mesmo? Tem 40 anos que tu tá aqui. Não. Aqui ele não fez questionamento nenhum. Sabe por quê, querido? Porque Deus não tem problemas com isso. Ele sabe que nós podemos cair. Ele sabe que a gente pode se afrontar. Então a Jezabel, a pombagira, o diabo pode ter dito uma palavra com você e você se assustou e saiu correndo. E tá tudo bem por isso. Sabe por quê? Porque o tempo que você ficar em Midian, o Senhor está tratando contigo. Tu acha que 40 anos depois, a sarça aparece para ele: tire as sandálias, porque o lugar é santo. E aqui do lado tem uma sarça que não para de queimar. Sabe por quê, querido? Porque aqueles 40 anos que Moisés ficou ali em Midian, no deserto de Midian, ele ficou cuidando das ovelhas de Jetro. Então ele aprendeu a cuidar das ovelhas. O tempo que a gente fica fora do propósito, o tempo que a gente foge do propósito, Deus não perde o tempo dele, não. A gente é que acha que o tempo está perdido. Aquilo que nós estamos vivendo, Deus está trabalhando em nós, naquele lugar, e preparando de volta. Quem diria que o tempo que Moisés ficou... A Bíblia que diz que Moisés era o homem mais manso da terra. O Moisés já não era mais aquela pessoa bruta que matou o egípcio. Não, porque os 40 anos no deserto de Midian tratou com Moisés, transformou Moisés, fez Moisés ser uma outra pessoa. A fuga do teu chamado, ainda que você tenha fugido a ponto de ir para o mundo. Ainda que eu conheço várias pessoas que por causa de palavras, de perseguições, de palavras malditas, correram tanto para o deserto de Midian que se desviaram da presença de Deus. Tem muitos testemunhos de pessoas que saíram da presença de Deus, porque tamanho foi a perseguição. Elas não encontraram só um egípcio para matar, elas não encontraram só 2 irmãos brigando, a ponto de elas correr. Não, às vezes encontrou foi um exército que se levantaram contra elas, talvez foi o seu caso. Talvez muita gente te abateu, te perseguiu, né? Talvez você foi vendida pelos irmãos, como José foi. Talvez você encontrou na sua caminhada uma mulher de Potifar. Mas a verdade é que Deus usa até isso, queridos, para nos cuidar e para nos capacitar para o chamado. Porque lá em Romanos 8 vai dizer que tudo coopera para o bem daqueles que são chamados para Deus para um propósito. Se você foi para o mundo, até as tuas más experiências que tu viveu no mundo, vai te valer de proveito quando Deus te chamar de volta para o teu chamado. Porque aqui, lá os 40 anos que Moisés ficou no deserto, ele aprendeu a cuidar das ovelhas. As ovelhas não eram dele, as ovelhas eram de Jetro. Aí você imaginou, de manhã tu vai pegar aquele monte de ovelha, levar para alimentar, depois tu tem que voltar. Aí se a ovelha tiver um carrapato, tu vai ter que cuidar. Aquela merda toda que as ovelhas fizeram, aquela cagação toda, você vai ter que lavar,
Não é curral o nome que fica as ovelhas, é outro nome que eu não sei. Mas você vai ter que lavar, você vai ter que podar as ovelhas, vai ter que guardar as ovelhas para os ursos não engolir as ovelhas. Querido, é muito claro que Deus estava na prática. Não precisou de faculdade, não precisou de curso de teologia, não. Na prática, Moisés aprendeu a cuidar do povo. Sabe por quê? Porque ele diz aqui: eu ouvi o gemido do meu povo e agora eu vou te mandar de volta. Eu estou te enviando de volta, porque o projeto continua lá. Os sonhos que eu tenho para você continuam no mesmo lugar. Eu não mudei de ideia. Os projetos que você abandonou lá atrás, eles estão te aguardando. O povo de Israel, o povo que está lá no Egito, estão aguardando você, Moisés, para você ir libertar eles. E o bom é que hoje você já é um homem manso. Você não vai mais matar o egípcio. E o bom, Moisés, é que você aprendeu a cuidar das ovelhas de Jetro, agora tu vai cuidar do meu povo. Porque a palavra de Deus diz que Moisés teve que sair do Egito com mais de 3 milhões de pessoas até a terra de Canaã, atravessar o deserto, atravessar o Mar Vermelho. Ou seja, ele estava aprendendo na prática, cuidando das ovelhas de Jetro, ele estava aprendendo na prática como ele ia guiar o povo de Deus. Então, esse tempo que tu se afastou do projeto, e às vezes até o tempo que tu se afastou de Deus, Deus está treinando você para quando chegar o momento que você voltar, você já aprender a lidar com as situações. Porque lá atrás, uma situação, uma palavra, uma pessoa te tirou do centro da vontade de Deus, te tirou do propósito de Deus. Mas lá para onde você correu, Deus não te abandonou, não. Ele estava lá contigo o tempo todo, te ensinando e te capacitando para quando chegar a hora você enfrentar aquela situação e não fugir mais. E não fugir mais. É isso que Deus quer que você entenda nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, a hora que você for ouvir esse vídeo. Deus não desistiu de você. Deus não desistiu do projeto que Ele tem na tua vida. E se você está no projeto ou não, Ele está cuidando de você. Ele está tratando com você. Ele está capacitando você a lidar com as circunstâncias, a lidar com as pessoas, a lidar com a situação. Sabe por quê, queridos? Porque quando Moisés voltou, ele teve que enfrentar a própria irmã dele. Porque a palavra de Deus diz lá em Números 12, que o próprio Arão, que era irmão, e a própria... esqueci o nome dela agora. Miriam. A irmã dele, Miriam, se levantou contra ele. Deus usou tanto Moisés que a própria irmã se levantou contra ele. Ah, se Deus usa Moisés, pode me usar também. Ficou com lepra. Porque quem se levanta contra homem e mulher de Deus, o Senhor acerta as contas. Mas o Moisés não fugiu mais. Olha que bênção, né? Ele foi tão tratado nos 40 anos do deserto que quando a irmã e o irmão se levantou contra ele, ele não fugiu mais. O primo dele, Corá, e uma galera toda, não foi só mais um egípcio, não foi só mais 2 irmãozinhos que estavam brigando, não. Foi uma galera imensa. Se levantou contra ele. Ei, ele não fugiu mais. Ô, glória! Ele não fugiu mais. Pelo contrário, quando ele soube que aquele povo estava se reunindo à parte, se levantando contra ele, criando projetos, criando estratégia para se levantar contra ele, a Bíblia diz que ele foi lá até com aquele povo. Quando o povo vieram contra ele, a Bíblia diz que ele simplesmente, espera aí, vamos orar, que o Senhor vai responder quem ele chamou, quem de fato é o libertador e quem tem que guiar o povo. Ele já era sábio. Ele já não era mais impetuoso, eu vou matar o egípcio. Não. Ele já foi orar para Deus responder. Sabe, queridos? Então, tem momento na nossa vida que o Senhor nos entrega alguns projetos e a gente não sabe lidar com a situação. E a gente não sabe lidar com a perseguição. E a gente não sabe lidar com a inveja. A gente não sabe lidar com as línguas mentirosas, a gente não sabe lidar com a calúnia, com a defamação. Mas lá para onde a gente corre, o Senhor vai nos capacitar. Quando a gente voltar, quando o Senhor nos trouxer de volta para o chamado, para o projeto, para o lugar onde a gente fugiu, a gente já vai, queridos, estar mais experiente.
Sabe? Nós vamos cometer erros? Sim, vamos, que nós somos ser humano. Porém, todavia, contudo, a gente já vai ter uma experiência com o Senhor. Ei, a sarça está ardendo e não vai apagar. Entendeu, queridos? E aqui, para a gente finalizar, aqui diz o seguinte. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, ouvi os seus gemidos e decidi livrá-los. Agora, pois, vem e enviar-te-ei ao Egito. A palavra é aqui. A este Moisés, veja bem, a este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo, quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador pela mão do anjo que lhe apareceu na sarça. Vamos voltar aqui para o versículo 27, diz o quê? E o que defendia ao seu próximo, e o que ofendia ao seu próximo, o repeliu, dizendo, quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Quem fez isso? Aí aqui no 35 diz o seguinte, a este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo, quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador pela mão do anjo que lhe apareceu na sarça. Entendeu, queridos? Aquele mesmo Moisés que se levantaram contra, foi o mesmo Moisés que Deus mandou. Então, querido, as mesmas pessoas, o mesmo lugar, as pessoas vão ter que reconhecer esse aqui que a gente botou para correr, esse aqui que nós rejeitamos, esse aqui que a gente perseguiu, esse aqui que nós falamos mal, é esse aqui que Deus está mandando para nos libertar. É duro, mas é a verdade. Está aqui, na palavra de Deus. Aquele que a gente não deu nada por ele, aquela que a gente olhava assim, mas tu é quem mesmo na fila do pão? É essa que Deus mandou para nos libertar. Gente, sabe aquela pessoa lá que tu estava falando mal? Meu Deus, é ele que Deus mandou. Ele é a resposta das nossas orações. Ei, envergonhado ficarão os inimigos e não você. Porque depois a mulher de Potifar teve que ver José correr toda a cidade dentro daquele carro e ser chamado de quê? De Zafenate-Paneia, o quê? Salvador do mundo. Então a mesma pessoa que te julga, a mesma pessoa que te atira pedra, ela vai ter que entender, esse aqui é a minha porta que Deus mandou. Esse aqui é que Deus está mandando um conselho. Queridos, não julgue as pessoas pelas aparências. Não julgue as pessoas pelo momento que eles estão vivendo. Você pode se arrepender. Não julgue a pessoa pelo estado que ela se encontra, pela roupa que ela veste. Ele pode estar desempregado no momento, pode estar vivendo um momento difícil, pode estar doente. Mas essa pessoa, em um outro tempo, em um outro momento, pode ser a resposta da tua oração. Pode ser a pessoa que vai te arrancar do Egito. Pode ser a pessoa que vai te conduzir à tua bênção, que vai conduzir você à terra prometida. Pode ser essa pessoa. Então você não pode julgar. Como se você é Moisés, volta. Volta. Nessa manhã, o Espírito Santo de Deus está dizendo para você, eu vou te enviar de volta ao chamado. Eu estou te enviando de volta. E você vai libertar o povo, sim. E você vai conduzir o povo, sim. E vai dar tudo certo, sim. Deu tão certo que os primeiros 5 livros da Bíblia, o Pentateuco, foi escrito por Moisés. Mais de 3 milhões de pessoas Moisés libertou do Egito. E a história é linda, eu não vou entrar aqui porque você conhece. A história é linda. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Eita glória! Este é aquele Moisés
que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vós irmãos, um profeta como eu, e a ele ouvireis. Este é o que esteve entre as congregações no deserto, como o anjo que lhe falava no monte Sinai, e como nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos-las dar. Este é o Moisés, este é o libertador, este é quem Deus chamou. E Deus não anula a bênção, Deus não anula a promessa. Todo mundo vai ver, irmão. Este é o homem, este é Moisés, este é a Maria, este é o Antônio, este é a Socorro, este é o Joaquim, este é o Ézio, né, que está aqui na live, este é a Sara, este é a Perla, este é a Fabiana, este é todo você que vai ouvir isso aqui depois. Entendeu, queridos? Não importa quem julgou, não importa quem perseguiu, você é o libertador. O projeto é seu, a bênção é tua. E vai ficar bem claro, porque olha o tanto que ele diz aqui: este é Moisés, este é que levou no deserto, este foi através desse que Deus abriu o mar vermelho, foi através disso que aconteceu, foi através dele que aconteceu isso, foi através de você que tudo que Deus chamou para ser feito vai ser feito. Não é através de mim é o meu chamado. Através de mim é o meu propósito, mas o seu chamado e o seu propósito é através de você. É através de você. E nessa manhã, a sarça está ardendo para você. Nessa manhã, Deus está te convidando para tirar as sandálias, porque a terra é santa. Nessa manhã, o Senhor está te chamando para voltar para o teu propósito, para voltar para o teu chamado. Porque ele vai contigo e todos vão dizer: este é o Moisés que foi perseguido, mas este é o Moisés que verdadeiramente foi chamado príncipe e juiz, foi chamado libertador. E é através dele que o Senhor nos liberta e é através dele que grandes coisas o Senhor fará daqui até a terra prometida. Este é o Moisés. O Senhor te chamará pelo nome. Entendeu, querido? Não precisa correr. E mesmo você tendo sido arrancado do lugar, o Senhor está te trazendo de volta. Amém? Deus te abençoe. Que você comece o seu mês de uma forma diferente. Que você comece o seu mês olhando para a sarça que está ardendo. Que você comece o seu mês tirando as sandálias, porque a terra é santa. E que você comece o seu mês, o seu dia, sendo enviado de volta pelo anjo do Senhor, porque aqui diz que o anjo que estava na sarça levou Moisés de volta. Que você se deixe ser trazido de volta pelo anjo, se conserte com o Senhor, volte para os caminhos do Senhor, se arrependa e fique com o Senhor e deixe o Senhor cumprir o ídolo dele na sua vida. Amém? Deus te abençoe, uma feliz reconciliação com Deus e com o seu chamado, porque o Senhor tudo pode e os planos dele não podem ser frustrados. Amém? Deus te abençoe. Shalom.